Meus irmãos, estou muito feliz de poder estar aqui dando continuidade ao assunto do arrebatamento da igreja. Este assunto que alegra o coração de todo aquele que ama a Deus. E hoje nós vamos abordar o texto de Mateus 24, verso 27, onde Jesus faz referência direta à sua vinda, como um raio, como um relâmpago. E é preciso, irmãos, a gente olhar com muita atenção essa referência, porque quando a gente olha lá para Lucas capítulo 10, verso 18, quando os discípulos ficam felizes por estarem expulsando demônios em nome de Jesus, Jesus vai dizer assim: eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, veja que a expressão como um raio, aqui de Mateus 24, verso 27, não está falando que Jesus é um raio, que Jesus é um relâmpago. No vídeo anterior, nós tratamos a expressão como um ladrão, e a gente pode observar que lá em João capítulo 10, vai dizer que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. É claro que o texto está fazendo referência direta aos mercenários, né, aos pastores lobos, aos lobos vorazes, devoradores de ovelhas, mas o texto também faz uma referência ao próprio Satanás, porque ele é o destruidor, ele é o arrombador, né? Então, a expressão como um relâmpago aqui é uma comparação, assim também como um ladrão. Jesus virá como um ladrão porque ele vai pegar as preciosidades da terra. Nós somos as preciosidades que será colhida através do arrebatamento, através do nosso encontro com o Senhor nos ares. Porque nós somos a noiva. Jesus vai casar com a sua igreja, né, com a sua noiva. Então é muito importante observarmos essas expressões. Por exemplo, Jesus diz, né, que o diabo, ele ruge como um leão. É como um leão. Mas o leão de verdade é Cristo. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Então essas comparações, a gente precisa se atentar bastante, para que a gente não ensine, né, trazendo uma abordagem direta, né, à expressão como se Jesus fosse um raio, como se Jesus fosse um ladrão, né, porque assim estamos ensinando errado, e isso traz dano, né, para aqueles que divulgam a palavra de Deus. Por isso é importante estarmos inteirados, né, sobre o assunto do arrebatamento da igreja, como qualquer outro assunto, porque a igreja está aqui para anunciar a vinda de Cristo, que não se dará apenas para a igreja, mas para o mundo todo, porque Jesus é o juiz de toda a terra. Então é muito importante fazermos como Noé, que era um apregoeiro da justiça. Deus falou: olha, eu vou trazer destruição sobre toda a carne. Então Noé começa a fazer a arca, começa a trabalhar, né, para a sua salvação, trabalhar para a salvação da sua família. É isso que a gente vê Jesus fazendo no seu ministério, porque Noé era o justo, e o justo que nós estamos aguardando é Cristo. Por isso Jesus trabalhou em prol da sua família, porque a família de Jesus é todo aquele que faz a vontade do Pai. Glória a Deus. É tremendo isso, né? São muitos contextos que se interligam, né, entre si, porque a palavra de Deus não se contraria. Então, Noé, ele trabalha, e aquelas 7 pessoas que pertencem à sua família agora são salvas, porque ele trabalhou, ele pregou o evangelho, ele trabalhou para a restauração, e essa restauração acontece porque a arca sobe, fica 150 dias sobre as águas, depois ela volta, né, para a terra. É assim que vai acontecer no arrebatamento. Nós vamos subir até o céu e depois nós vamos descer, né, para contemplarmos a restauração de todas as coisas, onde nós vamos ver novos céus e nova terra. Não é um outro céu e nem uma outra terra, mas novos céus e nova terra, por causa da restauração de todas as coisas. A gente consegue ver isso na própria pregação de Pedro, lá em Atos capítulo 3, verso 19. Então, é muito importante, por isso Jesus nos arremete também ao contexto, né, de Noé, que pregou a justiça. A igreja também precisa pregar, mas para pregar, ela precisa ouvir a voz de Deus, que se revela na palavra, nas escrituras, né? Então, quando ele fala
como relâmpago, ele não está contrariando o texto lá de Apocalipse capítulo 1, verso 7, que ele vai vir com as nuvens e todo olho o verá. Por isso a gente precisa se atentar às informações deste único versículo, que ele vai dizer que a sua vinda será como um relâmpago, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Veja, irmãos, que ele vai dar referências aqui importantíssimas que sejam notadas por nós quanto igreja. Ele vai dizer que assim como um raio, como um relâmpago que nasce no oriente, a gente sabe que o evangelho, a propagação do reino, se originou lá, começou lá no oriente, onde as verdades começaram a ser pregadas. Nós estamos aqui no ocidente e isto envolve o mundo todo. O raio, ele vai ser revelado para o mundo todo, porque ele nasce no oriente e se mostra no ocidente, porque se mostra, ele brilha, ele traz luminosidade e nada oculto, nada secreto. Então a vinda de Cristo todo olho verá. Por esta razão, por esse texto e outros também textos que vão falar isso, né? Por exemplo, o que nós acabamos de falar em Apocalipse capítulo 1, verso 7, todo olho verá, porque ele vai vir com as nuvens e ele é o juiz de toda a terra. Então todas as nações vão contemplar a vinda do nosso Senhor. Então veja, irmãos, que interessante que numa simples leitura a gente consegue ver que o texto não está preocupado ou mostrando apenas uma velocidade de um raio, mas mostrando a sua luminosidade. Então Jesus, ele não ia reprovar nenhum texto inspirado por Deus. Jesus não ia contrariar, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Então, irmãos, é muito importante a gente se atentar aos detalhes da informação. Então, o Oriente, como já falamos, começou o Evangelho. O Ocidente, onde nós estamos, por isso o arrebatamento vai acontecer no mundo todo. E ele está dizendo a questão do raio, porque brilha, porque todos veem. Então isso é muito interessante. Esse vídeo a gente encerra aqui, irmãos, porque se Deus assim nos permitir, nós vamos continuar se utilizando aqui de referências que são mal aplicadas, onde muitas vezes por falta de uma simples leitura. E nós estamos aqui para ajudar a que o evangelho seja pregado de forma verdadeira, né, de forma pura, pela própria palavra de Deus, e não por nenhuma terminologia teológica, por nenhuma influência teológica, mas pelos textos. Nós estamos aqui para sermos moldados conforme a palavra de Deus quer fazer conosco, né? Quer nos mudar, quer nos transformar na medida que vamos nos relacionando com Deus, né? Mas é isso, irmãos. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, esse canal com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. E fique também à vontade para se interagir conosco aqui nos comentários. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o próximo estudo, se Deus quiser.